Bom dia a todos. Hoje é um sábado, dia 19 não, já são 20, desculpem, 20 de março de 2021. Estou gravando esse vídeo para registrar uma ideia, para posterior desenvolvimento. Hoje, espero que tenha sido por inspiração de Deus, do Deus Supremo, nosso Pai, Criador, nosso governante único, a quem são devidas toda a dignidade, toda a honra e toda a glória, e a quem é uno pela eternidade o nome Messias, o nome Cristo, me ocorreu um pensamento a respeito de Jesus. Existem referências, inúmeras referências, em todo canto você encontra, que relatam Jesus de Nazaré. Outras relatam Jesus. E às vezes se relata Jesus Cristo. Em princípio, as três formas de tratamento podem ser consideradas como formas idênticas. Nós temos um personagem da história, vamos referir assim, permitam-me, estou refletindo. Nós temos um personagem da história cujo nome era Jesus. Ele nasceu em Nazaré, Jesus de Nazaré. Ele tornou-se o Cristo, Jesus Cristo. Então eu posso considerar também que nós temos três distinções também. Nós temos o Jesus nascido em Nazaré, poderia ter nascido em outro canto, nasceu em Nazaré em particular. Deve haver uma profunda razão divina por trás disso. Principalmente se a gente começar a pensar sobre a história do Império Romano. Começou na Europa, se desenvolveu, se estendeu como uma linguiça, uma salsicha, e foi bater lá no Extremo Oriente, aonde cumpriu a sua missão. Encontrou-se com Jesus de Nazaré, que ainda não era o Cristo, porque o Cristo é Jesus, ou Jesus de Nazaré renascido. Isso, para mim, é ponto pacífico. Então, nós temos três distinções. São a mesma coisa e não são a mesma coisa. Isso depende da maneira como você pensa. É a questão do óbvio, O que é óbvio para mim pode não ser óbvio para você. Ou, muito contrariamente, o que é óbvio para mim pode ser estritamente não óbvio, plenamente rechaçável, inadmissível. Ou seja, o óbvio é o óbvio para quem lançou luzes e enxergou o óbvio. Porque existem também, e vou falar um pouco, discorrer um pouco sobre o óbvio. Na minha interpretação, existem dois tipos de óbvios também. Existe o óbvio físico e existe o óbvio metafísico, invisível. Mesmo o óbvio físico, ele pode ser constatado fisicamente, através dos 5 sentidos. Existem várias parábolas, se a gente for observando, Existem várias parábolas. No escuro ou com os olhos vendados, você estende algo para alguém se segurar, e ela com os olhos vendados, ela está tentando com os olhos vendados enxergar o óbvio do que está em suas mãos. Então ela diz, é a tromba de um elefante. Ou ela pode dizer, é a pata de um animal qualquer, pode ser de um cão, de um gato,
A tromba de um elefante não vai ser confundida com a pata de um rinoceronte. Isso também é óbvio. Então, o óbvio é algo que nunca para. Mesmo o óbvio físico, não existe um consenso. Depende dos seus olhos, do que você enxerga. E se a gente for conjecturando filosoficamente, mesmo aquilo que se enxerga, a maioria das pessoas não sabe. Mas o vermelho que eu enxergo pode ser, e muito provavelmente é, diferente em termos de intensidade, do matiz, da saturação, que são conceitos relativos à óptica. São conceitos profundos relativos à óptica, à teoria da comunicação, né? Os cursos de jornalismo, publicidade, né? De marketing e etc. Mesmo o vermelho que eu enxergo pode ser ou é diferente do vermelho que você enxerga. Porque eu não consigo transplantar a minha visão de vermelho para você. Mesmo sendo um óbvio físico, eu não consigo, porque não existem palavras que façam isso. Tudo que eu posso fazer é sugerir para você. E você pode até comprar a minha ideia, não realmente. Eu vejo como um vermelho mais alaranjado, um vermelho mais, né, menos matizado, menos intenso, né? Você vê como um vermelho intenso, forte, profundo, denso, né? Uma cor extremamente quente. O vermelho é considerado uma cor quente, tem isso. Tudo na cultura humana é muito complicado. Tudo. Tudo que você pensar. Mas também no planeta existem, vamos arredondar, 8 trilhões de pessoas no planeta. Mesmo se você retirasse 50% que são crianças e você considerasse apenas os adolescentes e os adultos de todas as idades, ainda é muita gente, é muita diversidade, é uma grande pluralidade. Então podemos falar aí em 3 bilhões de pessoas. Já pensou o que é 3 bilhões de pessoas? Apresente a cor vermelha para 3 bilhões de pessoas. Se elas pudessem dar notas para aquilo que enxergam, dê nota 1 se você acha que ela tem um matiz extremamente saturado, um vermelho intenso, né? Aí você faz uma estatística dos dados que você coletar. 3 bilhões de pessoas. Se 3 bilhões de pessoas coincidissem os mesmos dados, você poderia dizer: existe um óbvio incontestável de que esse vermelho que foi apresentado como teste recebe o conceito 5, vamos dizer. Então isso passaria a ser o óbvio mais óbvio do mundo, porque é um consenso. Eu espero ter conseguido demonstrar que esse consenso é, na prática, bastante improvável. E não vou dizer que é óbvio que seja improvável. Mas posso dizer que é bastante difícil que haja um consenso. Foi exibido um tom de vermelho e ele recebeu uma nota 5. Então existe um consenso sobre esse vermelho. 3 bilhões de pessoas consentiram que esse vermelho é um vermelho tipo 5. Então é óbvio que esse vermelho é tipo 5. Mas para complicar um pouquinho mais, você pode ficar velho e seu conceito sobre esse mesmo vermelho pode mudar com o tempo, né? Você pode ter glaucoma, catarata, miopia, hipermetropia, astigmatismo, né? Você pode se tornar até um amblíope. Além do que, você pode também se tornar um
cego. Então vejamos a complexidade do assunto óbvio. E eu estava falando sobre o óbvio físico. Se eu for falar sobre o óbvio metafísico, espiritual e invisível, aí esse vídeo não terminaria jamais. Ele se delongaria pelos séculos dos séculos. Amém. Mas então, o que é o óbvio? É algo bastante difícil para mim. Porque pelo meu conceito, se eu conseguir enxergar o que é o óbvio, eu passaria a respeitar todas as pessoas ao meu redor, coisa que eu não consigo. Eu não consigo. Eu não tenho essa empatia, eu não tenho essa compreensão. E o meu estado de espírito, meu humor, meu senso de medida, meu equilíbrio, minha moderação, minha empatia, isso varia ao sabor das circunstâncias. Eu estou em processo de amadurecimento, eu sou um menino, como Jesus referiu em 1 Coríntios 13. Eu sou um menino, eu penso como menino, eu falo como menino. Eu aduzo como um menino. Eu concluo como menino, eu penso como um menino e às vezes ajo também como um menino, apesar de ter 66 anos. Quase na bica dos 67 mês que vem, que é 5. 67 anos. 67 anos que não me tiram da condição de menino. Que a condição de menino não é relativa à idade. Apesar de Jesus de Nazaré haver nessa passagem, 1 Coríntios 13, referido, menino, ele não fala sobre si, porque ele, como menino, já era admirado, já tinha seguidores, já tinha admiradores. Porque eu afirmo e reafirmo minha visão sobre Jesus, o único ser humano que já veio pronto para o cumprimento de sua missão. Ele apenas passou pelas fases de criança, pré-adolescente, adolescente e adulto. Luz. Ele completou o ciclo. Por uma questão de linguagem e de expressividade. Mas a mensagem ele sempre teve, ele já tinha, sem bloqueios. Ele não tinha bloqueios. Ao contrário dele, Exu Sama, por exemplo, Exu Sama ele nasceu em 1882 e até 1920, Exu Sama era ateu. Então a mensagem era latente dentro de Exu Sama, mas ainda não estava viva. Ao contrário de Jesus. Não estou aqui fazendo um balanço dizendo esse é superior a esse é mais do que esse. Não se trata em absoluto disso, porque eu estou falando da vontade de Deus, o desígnio de Deus para cada um. Deus já mandou Jesus de Nazaré pronto, ele veio para pagar, vou colocar assim, talvez fique mais fácil de entender o que eu estou tentando expressar. Deus enviou Jesus de Nazaré à terra, para pagar, expiar todos os nossos pecados. Expiar significa pagar, Então estou dizendo para todos, estou afirmando para todo o universo, sob pena de ser castigado, não sei, por Deus, pelo esse Deus supremo que eu acredito, meu Pai, Criador, que Jesus de Nazaré já nasceu como se já tivesse os trilhões de dólares necessários para pagar todas as dívidas da humanidade.
do passado, do presente e do futuro. Senão nós não teríamos sido alcançados pelo perdão que ele trouxe. Estou dizendo isso. Esse homem, ao contrário, nasceu pobre, zerado. Não estou falando sobre condição financeira, porque ambos nasceram sob a mesma condição. Apesar de o pai de Jesus ser um carpinteiro, que era uma profissão altamente remunerada naqueles tempos, e hoje em dia ainda é relativamente bem remunerada a profissão de carpinteiro, que é um artista, um artífice, né? Apesar de o pai de Jesus ser um artífice bem remunerado, mas ele nasceu num processo de fuga, vamos recordar, em que eles foram deslocados do seu local de origem e ele nasceu como um peregrino, numa manjedoura, aquele lance todo, né, do presépio, né, aquela história toda. É uma história muito bonita, por sinal. Dentre os poucos grandes personagens da humanidade, né, os grandes, eu estou falando dos grandes mesmo, né, aqueles que têm 1 bilhão de seguidores para cima no mundo, dentro do contexto da humanidade atual. Para não falar do pretérito, né, do passado, em que quantos budistas existem? Se for fazer uma relação de todos os budistas que já nasceram até hoje, alguns que já retornaram para o mundo espiritual, outros que estão aqui. São bilhões, bilhões e bilhões. Quantos cristãos? Bilhões, bilhões, bilhões. Quantos seguidores de Meixo Sama? Não são bilhões, porque Meixo Sama é muito mais recente, inclusive. E é uma trajetória diferente que, para discorrer sobre isso, teria que ficar o dia inteiro aqui falando, mas eu poderia falar, pelo que eu compreendo, por aquilo que é óbvio para mim. A intensidade do matiz de vermelho que eu enxergo. Poderia tentar passar para os senhores. Mas Jesus de Nazaré, a metáfora que eu faço é que ele nasceu já com uma conta corrente com trilhões e trilhões e trilhões necessários para pagar. O período que ele passou entre o seu nascimento até a época do seu renascimento como o Cristo, foi o período necessário para ele se habilitar legalmente e assinar o cheque, assinar a ordem de pagamento para todos os pecados. Na verdade, foi Deus que assinou, mas ele teve que referendar. O referendo dele ocorreu no Monte das Oliveiras, vamos recordar. O referendo de Jesus jogou todos os trilhões que tinha, que ele poderia ter guardado para si. No Monte das Oliveiras, ele enfrentou esse dilema. Guardar para si os trilhões de dólares e usufruir desses trilhões de dólares. Não estou conjecturando sobre se seria, do ponto de vista de Deus, seria possível ou não ele usufruir ou não usufruir. Porque vamos recordar que, na história da humanidade, nós conhecemos os relatos de inúmeras pessoas que tiveram 100 milhões de dólares em sua conta no dia seguinte não tinham nada. Nós conhecemos essas histórias. Dinheiro não traz felicidade. A felicidade é um presente de Deus. O dinheiro também é presente de Deus. Então Deus dá e Ele tira, dependendo de circunstâncias a julgo divino. Não é meu. Quer dizer, essa pessoa não merece, mas ela tem. Quem sou eu para dizer que ela não merece? Deus é que deu. Assim como Ele tira também. Tem até uma passagem famosa lá na África, né? Cidadão que estava purificando e recebeu uma orientação preciosa do seu pastor, do seu ministro, servidor, né? E recebeu uma graça, recebeu um dinheiro. Aí o pastor tinha dito para ele o seguinte, deu uma tarefa para ele.
Faça um donativo de gratidão se as coisas melhorarem. E ele escondeu do ministro que tinha recebido essa graça. Continuou usufruindo do dinheiro, mas não contou a graça para não ter que fazer o donativo. Aí quando acabou o dinheiro que ele tinha no bolso, ele foi buscar o dinheiro que estava malocado, escondido. O rato tinha comido, roído o dinheiro dele. Uma coincidência, foi o caos que trouxe a vontade de Deus se manifestando. Ok? Então Jesus, ele já nasceu com trilhões e trilhões de dólares, mas ainda não estava na hora da quitação. Quando chegou a hora, Deus deu a ordem. Era uma conta conjunta, né? Deus e Jesus. E Jesus referendou. No Monte das Oliveiras, Jesus referendou a ordem de quitação. Mas então Jesus é superior a Deus? Eu já falei sobre isso aqui há instantes. Não. Ele poderia ter se negado a pôr a sua assinatura nessa conta conjunta solidária. Mas, de qualquer maneira, a providência seguinte seria do Supremo Deus. O que iria acontecer? O rato poderia roer todos os trilhões de dólares que Jesus houvesse reservado apenas para si. Vou tocar a minha vida. Vou desenvolver o meu projeto. Eu tenho um novo projeto. Vou desenvolver o meu projeto. Sigamos em frente. Aí Deus manda o rato lá comer o dinheiro. Trilhões de dólares, trilhões de ratos. O que é isso para Deus? Criar trilhões de ratos para comer trilhões de dólares? O que é isso para Deus? Essa é a minha visão da missão de Jesus. No Monte das Oliveiras, ele referendou, assinou. Isso é motivo de grande emoção dentro de mim nesse momento. Sinto um calor dentro do meu peito que eu quero compartilhar com toda a humanidade, do passado, do presente, do futuro. Em nome do Messias, que é o Nemeixo Sama, em nome do Cristo. Deus, por favor, receba esse meu agradecimento, a minha gratidão. E continuo sentindo esse calor. Minha gratidão pelo desprendimento, pelo altruísmo extremo de Jesus de Nazaré, de Jesus. Se ele não houvesse se dado ao martírio, ele teria ficado com os trilhões. E esses trilhões poderiam ter sido reduzidos a pó. E muito provavelmente o mundo já teria sido destruído. Nós não estaríamos aqui. Porque a humanidade caminhava para isso. Dizer que sinto gratidão por isso não é nada, é muito pouco. Porque sentir gratidão não significa absolutamente nada. Não significa absolutamente nada. Tenham certeza disso, eu tenho certeza disso. A gratidão ela tem que ser manifestada. Ela tem que ser compartilhada invisivelmente. A gratidão, ela ilumina a nossa consciência e ela transforma a nossa consciência. É como se a gente, quase que sem querer, houvesse encontrado os pinos da tomada e houvesse plugado a nossa lâmpada da gratidão, a nossa luz na tomada, e de repente se acendesse. E toda luz que se acende, ela é compartilhada. Porque a luz, mesmo fisicamente, a luz, ela não se direciona por si mesma, ela já tem um destino, ela se espalha, ela se esprai, ela se espalha. Então, quando eu acendo a gratidão dentro de mim, pela missão de Jesus de Nazaré,
estou compartilhando com toda a humanidade. Estou devolvendo para Deus, porque não sou eu que vou distribuir essa gratidão, esse sentimento, essa luz. É arrogo dele. E ele distribui para todos. Mesmo porque se dependesse de mim, talvez eu caísse na tentação de dar mais para uns, minhas filhas, meus netos, minha mulher, meus irmãos, do que para Barrabás, do que para Pôncio Pilatos. Eu poderia escolher assim, mas eu entrego o arrogo de Deus. Essa é a minha visão sobre Jesus de Nazaré. Ainda que eu encontre bilhões de opiniões contrárias ou de críticas, todos. Eu gostaria que esse vídeo chegasse aos 8 bilhões de pessoas que estão no planeta hoje em dia, assim como sei que ele chega aos bilhões e bilhões e incontáveis bilhões de espiritualidades que já encarnaram no planeta Terra. Eu tenho certeza que chega até eles. Eles podem não ouvir. Eu já falei num vídeo sobre isso, né? Eu estou emitindo uma onda. Se o receptor vai receber ou não, depende do receptor. Nós somos receptores com personalidade. Nós não somos receptores passivos, obrigados a receber, a recepcionar. Nós recepcionamos de acordo com a nossa vontade. De acordo com a nossa vontade. Eu viro as costas, eu volto, eu abro o receptor. Essa é a minha consciência. Um vídeo sobre isso aí. Não sei se foi comunicação não violenta, alguma coisa. Está na minha playlist aí. Se tiverem curiosidade. Jesus era um trilionário. Já nasceu pronto e cumpriu plenamente sua missão, por isso renasceu como Cristo. Porque não existe um ato de amor maior do que nascer de novo, do que despojar-se de toda vaidade, de todo alto desígnio, como se eu fosse capaz de construir aquilo que Deus não me dá permissão, que seria uma contradição. Não seria o Deus onisciente, onipotente. Minha neta, Helena, vou mostrar para vocês aqui. Coisa mais linda, né? Olha que figura mais linda. Beijo, querida. Ao contrário de Jesus, ele chama nasceu pobre, em termos, entre aspas. E nasceu pobre literalmente, né? Porque os pais eram extremamente pobres, eles eram daqueles que vendiam no almoço para vender, comer na janta. Era essa a qualidade de vida que ele teve ao nascer. O IDH dele era baixíssimo. Se ele nascesse hoje em dia, os comunistas estariam criticando Deus. Como é que faz alguém nascer assim? E ele nasceu, ele se considerava ateu. Ele nasceu em 1882 e até 1920 ele se considerava ateu. Quando ele então se converte à existência de Deus, depois de rogar, de clamar, diante dos inúmeros percalços, sofrimentos que passou em sua vida. Vários tipos de doença que colocaram inclusive sua vida em risco, 2, 3 vezes pelo menos. Casamento, perda de filhos, a morte da primeira esposa, falências financeiras como empresário, depois de ter prosperado mais para frente, né?
já como adulto, torna-se comerciante e prospera, perde tudo de diversas maneiras, de maneiras que ele não podia controlar. E é interessante, inclusive, que Mesama teve pelo menos duas grandes perdas financeiras, duas ruínas, na verdade, né? A primeira dela devido à ação de um homem em quem ele confiou, e não é que o traiu, apenas foi utilizado por Deus para gerenciar mal as finanças e entregar-se a um negócio extremamente arriscado, embora muito, extremamente lucrativo, e fracassado. Então Mesama fracassou junto com o seu gerente, vamos colocar assim. A primeira vez foi devido à atuação de um homem. A segunda vez, ele não pôde atribuir, ele não poderia, estou dizendo que ele atribuiu, jamais, a ninguém nada do que aconteceu, do que ocorreu com ele. A segunda vez que ele fracassou, arruinou-se financeiramente, foi por conta de um terremoto seguido de um grande incêndio em Tóquio. Então foi ação da natureza, foi pura vontade de Deus, não houve intervenção humana direta. Esses são dois fatos bem interessantes que agora me ocorreram conjecturar sobre eles. Mas são dois fatos pertinentes à biografia de Mokichi Okada, de Meishu Sama, que se tornou Meishu Sama, posteriormente Messias. Meishu Sama nasceu pobre, mas em 1920 ele começou a enriquecer porque ele se encontrou com Deus através do sofrimento. Está na biografia dele, são palavras dele. Eu sentia que algo clamava dentro de mim. Fé, 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 eu preciso da fé. Onde está a fé? Ele era ateu, hein? Volto a dizer. Mas como diz, quando o avião está caindo, muito ateu fala, Deus, por favor. Então Meishu Sama, ele clamou pela fé. E Deus atendeu os seus clamores. Ele despertou para a fé. Ele começou a buscar por uma religião que satisfizesse a sua alma, a sua ânsia, a sua busca. Perquirindo várias, ele acabou encontrando uma religião. A religião Omoto, no Japão antigo. Ele se identificou com os princípios, com as práticas pragmáticas da religião Omoto, né? Por isso ele abraçou essa religião. Mesama tinha uma característica interessante. Tudo aquilo